Boa tarde, pessoal. A gente vai continuar falando sobre o tema cultura, certo? Como vocês já perceberam, a gente já trabalhou em história, trabalhamos também na disciplina de sociologia, mas hoje a gente vai focar na questão da cultura brasileira, certo? Como é que se formou a nossa identidade cultural? De onde é que vem nossos costumes, os hábitos, nossos valores, nosso aprendizado, tá? Então hoje o tema da nossa aula vai ser isso. Anote no caderno suas dúvidas, suas contribuições e entre em contato com o professor depois. Então vamos lá. Formação da cultura brasileira. Considerando a ampla maneira de entendermos a concepção de um evento, podemos atribuir a diversos fatores as mudanças ocorridas ao longo do tempo. E assim, digamos, dessa maneira, se inicia o nosso processo de formação cultural. Se inicia com o descobrimento do nosso território, que mais tarde se chamaria Brasil. Esse termo aqui, o descobrimento, tá, é muito discutido na disciplina de história entre os historiadores, e o termo mais correto seria o que? A chegada do europeu, porque é impossível se descobrir alguma coisa, em questão do nosso território, onde já havia 2 milhões, 3 milhões, até 4 milhões de habitantes. Não há um consenso entre o número exato, mas que havia milhares de pessoas aqui, isso é fato. Então o descobrimento fica meio em desuso. Então, os portugueses, ou seja, o europeu, se depararam com indivíduos seminus vivendo em perfeita harmonia com a natureza. Então, o que essa terra poderia oferecer aos exploradores europeus? Tá? Então, esse foi o primeiro passo para a formação da nossa identidade cultural. Como vimos semana passada, na nossa própria disciplina de história, todos temos cultura devido a uma herança biológica e social. E esse termo identidade cultural que vamos trabalhar hoje é muito utilizado não somente na nossa disciplina de sociologia, mas também em antropologia, pois vai discutir onde esse sujeito está inserido, o que compartilha esse grupo social, sua história, suas crenças, costumes, medos, organizações, sua religião. Então, dentro desse contexto cultural, podemos nos perguntar: e a cultura brasileira? A gente tem aqui uma citação de Darcy Ribeiro, sociólogo muito conceituado, que a gente vai ver com certeza em sociologia. Ele fala um pouquinho do que é ser brasileiro. Ele vai se debruçar sobre essa questão, sobre a formação do nosso povo, o processo de miscigenação. O que é miscigenação? É essa mistura de diferentes etnias. Em se tratando do nosso país, nós temos o que? O indígena estava aqui, chegou o português, ou seja, o europeu, e mais tarde, nesse primeiro momento de colonização, o negro africano para trabalhar como escravo. Então é a partir dessa interação que a gente vai presenciar uma transformação dentro desse contexto tempo e espaço através desse processo de miscigenação. E assim, dentro desse contexto cultural, vai surgir o quê? O brasileiro. Ele vai ser fruto dessa interação dessas distintas etnias. Então aqui, nós brasileiros somos um povo em ser impedido de ser, um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa massa de nativos viveu por séculos sem consciência de si. Assim, foi até se definir como uma nova identidade étnico-nacional, a de brasileiros, certo? Então essa aqui é uma citação de Darcy Ribeiro, sociólogo. O Povo Brasileiro é uma de suas últimas obras e é muito interessante, pois ele se debruça nessa questão social, nessa questão cultural, do respeito ao indígena,
do respeito à identidade cultural desses povos. Vamos lá, para a gente entender, como a gente viu, o nosso processo de base cultural se inicia com a chegada do europeu aqui em abril de 1500, entre o contato de indígenas com os portugueses, ou seja, dos portugueses com indígenas, e a partir do momento de colonização até dentro daquele contexto de Reino Unido a Portugal e Algarves, a gente vai ter a presença maciça de africanos. Não significa dizer que não obteve contato com outros povos. Para se ter ideia, acho que eu já falei com vocês, nos primeiros momentos de colonização, os indígenas do litoral tinham mais contato com franceses, também com holandeses, do que propriamente com os portugueses. Mas a base cultural nesse primeiro momento são o que? Indígenas, portugueses e africanos. Durante o império do nosso país, o primeiro e segundo império, que vai até a proclamação da República ali em 1889, a gente vai ter o que? A chegada de alemães, italianos, árabes. Esses aqui, principalmente para substituir a mão de obra negra, porque como vocês sabem, a escravidão fez parte da história do nosso país. Esse negro ele ficou mais de 300 anos trabalhando em todo e qualquer serviço, morando em senzalas, e a partir do momento que lá no dia 13 de maio de 1888, quando foi liberto, ele não servia mais para o trabalho, porque ele era considerado preguiçoso, indolente, a justificativa da época, é isso que eu estou falando. Então se incentivou a imigração de alemães e italianos. E o que aconteceu com esse negro? É o que a gente discute ainda hoje nas nossas aulas, né? E o respeito a esse negro, o que aconteceu? Para onde é que ele foi? Ele foi preparado para o mercado de trabalho? Não, né, gente? Então esse é um tema de algumas aulas, talvez esse ano que vem a gente vai discutir muito isso. E durante o período de república, até o nosso presente momento, a gente vai ter o que? O contato de japoneses, judeus, sul-americanos, chineses, também coreanos. Então tudo isso aqui, todas essas etnias diferentes, esses povos com culturas, costumes, hábitos, religiões, pensamentos, medos, organizações sociais, vão formar a nossa identidade cultural, a nossa identidade brasileira. Mas essa primeira interação, a base de todo esse processo de miscigenação, vai se concentrar nos indígenas que estavam aqui, no europeu Portugal, os portugueses que chegaram aqui, e os africanos que foram obrigados a virem para o nosso país trabalhar como escravo nas plantations, nos grandes latifúndios da época, principalmente na região nordeste, na produção da cana-de-açúcar. Então vamos lá. Então sabemos que a nossa identidade brasileira tem como base o indígena, o europeu e o negro. A gente vai conversar um pouquinho sobre a contribuição de cada um deles. Então, historiadores afirmam que antes da chegada do europeu à América, haviam 2 milhões de nativos. Como o professor já falou, esse número aqui não se chega a um consenso. Há pesquisas, vestígios que falam 2, 3, 4, até 6 milhões de indígenas que viviam separados em várias tribos, mas com algum tronco linguístico iguais, como os tupi-guaranis, que viviam no litoral, os tupaia no Planalto Central, o Aruac e o Caraíba na Amazônia. Então esse primeiro contato entre os indígenas e os portugueses foi de estranheza. Estranheza, algo normal, certo? Dentro da questão cultural, porque é aquele choque, é um choque cultural. São culturas, povos, costumes diferentes, certo? Então, eram culturas diferentes que pertenciam a mundos distintos. Então, vejam bem, a palavra empregada é o que? Diferente, não cultura inferior, nem cultura superior, nada disso. Mas a partir desse primeiro contato é que vamos observar a falta de respeito,
a falta de relativismo, de compreensão por parte do europeu em relação aos indígenas do nosso país. A Carta de Pero Vaz de Caminha e aos documentos deixados pelos padres jesuítas descrevem, né, como os índios daquela época viviam, se organizavam, a sua relação intrínseca com a natureza, a questão tribal, a questão do cacique, do pajé, a divisão de trabalho, tudo isso era diferente do que eles estavam acostumados. As tribos indígenas possuíam uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. O contato entre essas tribos acontecia em momentos de alianças, guerras, casamentos, cerimônias de enterro. Ou seja, apesar de diferente daquilo que a gente imagina para a nossa sociedade na atualidade, alguns costumes, alguns hábitos se assemelham aos nossos. Então, esses indígenas faziam objetos utilizando-se de matérias-primas, construíam canoas, arcos e flechas, usavam a palha para fazer cesto, a cerâmica também era utilizada, utilizavam-se penas e peles de animais que serviam também como roupas e enfeites. O trabalho nessa tribo era realizado por todos, porém, possui uma divisão por sexo e idade. As mulheres são responsáveis pela comida, crianças, colheita e plantio. A gente pode pegar e falar, professor, mas isso aqui é errado. Errado para quem? A mulher não pode ser responsável só pela comida, pelas crianças, colheita e plantio. Mas aí que entra a questão da cultura, do respeito à diferença. Para nós, talvez, dentro da nossa cultura, seja errado, seja diferente, mas dentro da cultura indígena é isso o correto. E é isso que precisamos, é inserir dentro de nós, olhar dentro daquela cultura, não olhar através da nossa cultura, olhar através da nossa visão, certo? O homem ficava encarregado do trabalho mais pesado, caça, guerra, derrubada de árvores, e dentro dessa cultura, dentro dessa organização tribal, tínhamos o pajé, que era o sacerdote da tribo, e também o cacique, que fazia o papel de chefe, aquele que organizava e orientava todos os indígenas. Então observamos aqui que, mesmo diferente do que é acostumado, daquilo que a gente observa, se assemelha a uma sociedade. Então eles não tinham nada de desorganização, eram apenas pessoas com hábitos, costumes, pensamentos e organização social diferentes. E a cultura europeia? Então a gente vai começar a observar a partir desse primeiro relato, aquela visão que a gente trabalhou em sociologia. Lembram do etnocentrismo? Aquela rejeição a outra cultura, de achar que seus costumes, o seu Deus, a sua organização é melhor do que a outra. Pero Vaz de Caminha relata a troca de sinais presentes e informações nas relações com os indígenas. Davam espelhos, apitos, colares e chocalhos para os indígenas em troca de seu trabalho para a exploração do pau-brasil. Como bem sabemos, a intenção do europeu, do português no nosso território, era procurar ouro e prata, porque vivíamos a fase do mercantilismo, onde se mediam as riquezas das nações através do ouro e da prata, certo? Porém, não encontrando de imediato esses minerais, foi explorado o pau-brasil no litoral do nosso país, tá? E em troca do trabalho, esses indígenas que recolhiam, cortavam e transportavam essa madeira até os navios, recebiam essas bugigangas, que eram muito valorizadas na época, como por exemplo o espelho. O nome dessa troca aqui, pessoal, é escambo, tá? Então, os portugueses se achavam que superiores aos indígenas e, portanto, deveriam dominá-los e colocá-los a seu serviço. Por que superiores? Porque a cultura indígena foi considerada como sendo inferior e grosseira, devido à sua forma de se organizar, sua forma de se alimentar, de se vestir, seu casamento, seus pajés, seus caciques, seu Deus,
a sua relação com a natureza, tudo isso foi visto pelo europeu como inferior. Então, dentro dessa visão, acreditavam que sua função era convertê-los ao cristianismo e fazer com que os indígenas seguissem a cultura europeia, ou seja, a cultura do europeu. Por que convertê-los ao cristianismo? Esses indígenas já não tinham um Deus? Já não acreditavam nos seus deuses da natureza? Sim, eles tinham um Deus, tinham deuses. Porém, na visão do europeu, esse Deus era inferior ao Deus cristão. Só lembrando também que no século XVI ainda vivíamos os resquícios da reforma protestante. Então, junto com esses primeiros navegantes chegaram ao nosso território, depois vieram os jesuítas, que tinham essa missão de aumentar o número de fiéis para o cristianismo, tendo em vista que eles já haviam perdido muitos seguidores, principalmente na Europa, após a reforma protestante do Martinho Lutero. Então, esses jesuítas eram vistos como os verdadeiros heróis da fé e tinham essa missão de converter esses indígenas pagãos na visão do europeu, sem Deus, sem organização, sem estrutura social, sem laços afetivos, em cristãos. Outra da nossa base cultural que vamos ver é a questão da cultura africana, certo? Então, esses negros chegaram ao Brasil na época colonial trazidos como mercadoria pelos portugueses. A mão de obra era utilizada nos canaviais no Nordeste. Depois a gente sabe que a gente vai ter o tráfico interprovincial, quando os grandes latifundiários do Nordeste começam a vender esses negros para a região Sudeste, a partir do ano de 1850, quando a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. Então esse negro era tratado como uma mercadoria, pessoal. Realmente uma mercadoria. Era como se fosse um cravo, uma noz moscada. Ele era trocado em troca de seda, fumo, aguardente, armas, cavalo, tá? Então a escravidão não foi algo inventado pelo europeu, já acontecia na África há milhares de anos. O europeu só viu uma oportunidade de comércio, começou a apoiar um lado, porque percebeu que aquele que era derrotado se tornava escravo daqueles que venciam. Assim, eles compravam esses escravos e trouxeram-os para suas colônias, principalmente aqui no nosso país. Então, a mão de obra negra foi amplamente utilizada em outras atividades, também como a mineração e a agricultura, e ganhou espaço na economia do nosso país. Vieram para o nosso país através desse comércio triangular, tá? Que é o nome que vai receber esse tipo de comércio. Por que triangular? O europeu saía da Europa, passava na África, deixava alguns produtos e vinha para o nosso país, e assim fazia esse triângulo através do Oceano Atlântico. Então vieram principalmente pessoas de origem bantus, tá? Que pertenciam aos grupos étnicos, esses aqui, que vieram principalmente para a região Nordeste, os escravos sudaneses ou minas, e é através dessa... Porque quando a gente fala em escravidão negra, a gente pensa, trouxeram os escravos negros da África, certo? Mas esses povos, eles eram o quê? Povos distintos, eram várias etnias, com vários costumes, particularidades, pensamentos, estruturas, sabe? Eram pessoas riquíssimas na questão cultural. Então, os portugueses classificavam as etnias africanas de forma genérica, sem considerar as peculiaridades existentes entre esses diferentes grupos. Então, para você ter ideia, alguns desses escravos, pessoal, sabiam ler e escrever em árabe. Fato inusitado no Brasil colonial, onde a maioria da população era analfabeta. Então a gente vai ter a influência islâmica desses escravos, e ainda pode ser visto em Salvador, né? Na questão da vestuária das baianas, por exemplo, com seu turbante, saias largas, os chales e as mantras e listradas. Está vendo aqui a imagem? Então isso aqui é o que? Um forte traço cultural da questão islâmica dentro do nosso território nacional, ainda nos dias de hoje, devido à participação
desses negros sudaneses que vieram como escravos, principalmente dessas regiões aqui, ó, desse oeste africano, atual Nigéria e Benin. Como a gente sabe, esses africanos ficaram mais de 300 anos como escravos. Ainda é hoje discutido muito a questão do movimento negro. Uma das maiores formas de resistência foi o Quilombo de Palmares, onde esses negros buscavam um pouco de liberdade, tá? Então isso aqui vai ser muito discutido ainda, é conteúdo nosso do terceiro ano do ensino médio, movimento negro, e com certeza a gente vai trabalhar ano que vem isso. É a participação desse negro. Então quando se fala em cotas, preconceito e racismo, apesar da gente pegar e negar, a gente sabe que o nosso país ainda é um país preconceituoso. É só a gente analisar quem que são os maiores analfabetos do nosso país, qual que é a maior parte da população que vive nas favelas, os desempregados, quantos negros médicos, professores, engenheiros, políticos a gente observa no nosso país. Então é um fato que sim, deve ser discutido, deve ser analisado sim, porque a escravidão aconteceu no nosso país, é uma marca que tem que ser estudada e o preconceito ainda continua sim. Nosso país ainda é um país preconceituoso, apesar de muitos falar que não. E a cultura europeia? Então a gente vai ter aqui, pessoal, muito interessante, que foi a vinda da família real lá no ano de 1808 para o nosso país, para o Rio de Janeiro, certo? Isso aqui, ó, 1808 é um livro muito rico, para aqueles que tiverem oportunidade, faça a leitura desse material, tá? Porque através da fuga de Portugal, Dom João VI veio parar no nosso país, fugindo de Napoleão, porque ele não quis aderir ao bloqueio continental, então ele se obrigou a vir para o nosso país, não veio só, foram cerca de 16 mil pessoas, e a partir que essas 16 mil pessoas ali chegaram no nosso país, eles começaram a implantar aqui a cultura do europeu. A gente teve criação de bancos, universidades, teatros, hospitais, escolas, tudo isso aqui melhorou a vida da população. A gente vai ter ruas, praças, chegada de artistas, intelectuais, pintores, tudo isso. Então, Dom João VI também foi responsável pela fundação da Academia Imperial de Belas Artes, então, instituição que assumiu um papel central na determinação dos rumos da arte nacional durante a segunda metade do século XIX, sendo um centro de difusão de novos ideais estéticos e educativos. Então, a partir dessa chegada do europeu também, ali no ano de 1808, a gente vai ter uma troca cultural, um incentivo a mais para tudo isso que estava acontecendo, para essa ebulição, digamos assim, da cultura brasileira. Então, artistas se dedicaram a retratar, através de pinturas e gravuras, a nossa fauna, a flora, como é que era o europeu aqui, os indígenas, os negros, seus costumes, seus traços culturais. Então a gente vai ter aqui, ó, vários artistas que vão se dedicar a isso. Os que mais eu destaco para vocês, que em todo o livro de história que vocês forem olhar, vocês vão encontrar uma imagem aqui, é o Rugendas e o Debré. Certo? São os mais famosos, foram os únicos que vieram, mas é os que mais retratam a realidade do nosso país naquele período. Muito importante como fonte histórica ainda hoje na questão da nossa disciplina. O hibridismo étnico, Tarsila do Amaral, certo? Então o Brasil é um país cuja extensão territorial permitiu uma profusão étnica que foi se constituindo após o descobrimento. Então vamos lá. Começamos com portugueses, indígenas e africanos, porém temos participação de espanhóis, holandeses, árabes, gregos, italianos, japoneses, chineses, coreanos, bolivianos. Ou seja, cada um participando e contribuindo, trazendo de forma benéfica a sua cultura, suas tradições, seu pensamento, formas de se vestir, de se alimentar, de enfrentar a vida, de entender o cotidiano. Então, tudo isso aqui é que vai formar nossa cultura. O processo de cada chegada foi um evento histórico que transformou a sociedade, fato que se mantém constante e sujeito às mais diversas influências. Cada cultura
representa o que é um manancial de valores que não pode ser anulado, tá? A sociedade recebe novos conceitos e maneiras de ser, então jamais podemos anular qualquer forma de pensamento e cultura. Tudo isso contribui de forma significante para nosso crescimento pessoal, social e intelectual também. Então, a formação cultural no Brasil recebeu influência direta da Europa. Assim, o cotidiano e o ato de se vestir seguia os padrões também da elite. Então, a gente consegue perceber, analisando qualquer fonte histórica. O que é uma fonte histórica? É todo vestígio deixado pela humanidade. Então, se a gente for analisar, por exemplo, a questão da roupa, como eles se vestiam, o tecido, o que se usava, né, o que se lia naquele período, a gente consegue perceber esse traço europeu, esse processo de miscigenação, esse intercâmbio entre negros, indígenas e europeus na história do nosso país. Tá certo, pessoal? Para a gente finalizar, tem uma reflexão aqui, tá bom? E essa reflexão vai fazer parte da atividade de vocês ali, tá? Vou postar para vocês 2 atividades, tá? Então eu vou ler para vocês aqui para a gente finalizar, para não estender muito o vídeo. Vamos lá. Isso aqui, ó, um relato de Pero Vaz de Caminha do dia 1/5 de 1500. E andavam lá outros, quartejados de cores, a saber, metade deles da sua própria cor, e metade de pintura preta, um tanto azulada, e outros quartejados de escaques. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de a nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. Certo, pessoal? Então, essa citação aqui é um exemplo de etnocentrismo. Essas indígenas tinham de se envergonhar? É isso que você vai analisar. Por que não se envergonhavam? Porque isso para ela era a cultura deles. Não haveria motivo de se envergonhar. Certo? Cabia ao português, ao europeu ali, o que? Respeitar essa diversidade cultural. Tá bom? Então essa atividade vai ficar para vocês. Você vai poder expor sua própria opinião. Certo? Porque é isso que a gente procura na disciplina de História. São o quê? Pessoas que pensam diferentes, que têm opiniões distintas. É isso que faz a sociedade funcionar, tá bom? Então, anote no seu caderno suas dúvidas, entre em contato com o professor e a gente vai se conversando. No demais, se cuidem. Tchau.